Tema do dia: arte e cultura como transformação pessoal e social. Seja muito bem-vindo ao 360 Talks, o nosso podcast. Hoje, um episódio muito especial em que a gente vai falar sobre arte, cultura, sensibilidade e impacto social. Eu sou o Luiz Eduardo, mais conhecido como Du, e aqui com meu parceiro de bancada, Alex. Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre conexão, transformação, arte e como que tudo isso é impactado na nossa comunidade. Obrigado, Wilka, por aceitar o convite, estar aqui conosco. É um prazer receber você aqui e vamos conversar bastante aí sobre o trabalho maravilhoso que vocês fazem aí. E para essa conversa, então, a gente tem a honra de receber Ilka Nagamine mesmo, Isso, né? Nagamine. Então, é artista especializada em dança clássica, né? Clássica, contemporânea, moderna. Produtora cultural e gestora da AMIS, que é a Associação Morumbi de Integração Social. Seja muito bem-vindo ao 360 Talks. Obrigada. Muito obrigada. Então, sou a Ilka, me apresentar, né? Sou casada, tenho 2 filhos, venho dessa formação, né, de dança e apaixonada e realmente querendo fazer a diferença aí no nosso mundo, né? Como que a arte entrou na sua vida? Como que iniciou aí essa paixão pela arte? Desde pequena minha mãe colocou para fazer o balé, né? Então, desde pequenininha, eu lembro que chamava uma professora ali no bairro, nos buscava de carro, ali um uninho, pegava as crianças, ia num outro lugar, numa escola, um lugar que ela tinha de espaço e nos dava aula. Então foi bem simples, né? Foi uma coisa bem comunitária ali do bairro. E aí depois fui para uma escola e comecei a desenvolver dentro do balé clássico. E aí fui cada vez mais me aprofundando e criando gosto, né, por essa arte. E eu acho que virou uma chavinha assim quando eu fui ao Teatro Municipal e assisti um grande espetáculo de uma companhia internacional chamada Momix. E aí eu acho que abriu realmente a minha cabeça em relação à arte, a parte da dança, dentro de outras modalidades, né? Não só como balé clássico, mas como uma dança contemporânea e moderna. Que bacana. E quando que virou essa chave para entender que a arte também poderia transformar a vida de outras pessoas de forma positiva, como vocês fazem aí? Eu acho que ela veio assim, junto com o meu desenvolvimento enquanto ser humano, assim, né? Minha mãe, ela sempre estava envolvida em questões sociais, né? Então, desde pequena eu ia em orfanato, eu tenho essa memória, assim, né? De estar próximo a crianças em vulnerabilidade, fazia atividades ali, né? Sociais. Então, na faculdade, eu comecei a entender, acho que talvez um pouco do que se fala, né, sobre o propósito de vida. Então, acho que começou a me alertar algumas questões em relação a pessoas terem acesso a algo que eu tive pelos meus pais, que puderam oferecer de maneira paga, né? Sim. Escolas de grande porte, né? Eu sou formada pela Royal Academy of Dance de Londres, então, uma certificação de uma metodologia inglesa, então, com exames internacionais. Então, assim, era um investimento grande, né? E aí, entender que muitas pessoas, muitas comunidades não teriam acesso, acho que dentro do meu estudo, quando eu estava na faculdade estudando dança, em licenciatura e bacharel, eu comecei a ver essa necessidade. Então, aí foi quando eu entrei. Eu não sei. Virou a chave. Virou a chave. Mas o terceiro setor, ele já nasce na AMIS ou você passou por outras instituições também? Passei por outras instituições também. Então, assim, eu tive um trabalho como oficineira também da prefeitura anteriormente, então com projetos escritos para criança. Esse é bem interessante, porque assim, eu inscrevi como oficineira para criança e aí era um programa muito interessante que eles faziam uma conexão do oficineiro com as instituições.
E aí, nesse momento, a instituição que estava buscando algo seria para a terceira idade. E não tinha. E aí, a presidente da instituição entrou em contato comigo e falou: Ilka, você conseguiria mudar o seu projeto? Eu falei: olha, eu nunca trabalhei, fui bem sincera. Mas a gente pode ver o que acontece. Gente, foi uma experiência maravilhosa trabalhar com a terceira idade dentro de um projeto social. Então, fiz esse trabalho também paralelo. Também tinha ido numa outra instituição ali para a Ilha do Bororé. Então, fui em várias comunidades distantes. Trabalhei também, na época, num céu, Aricanduva. Então, tinha essa participação dentro das comunidades, projetos e escolas também, né, da rede pública. Então, tive essa experiência fora da MIS, né? Ok. E aí a gente já entrando na AMIS, né? Qual que é a história da AMIS? A MIS, ela existe há mais de 40 anos, né? Ela começou com os voluntários da Igreja Batista do Morumbi. Então, pensa aqui na nossa região, né? Não teriam toda essa estrutura que tinha. Então, eles observaram que as famílias estavam numa situação bem precária e que precisavam ter um atendimento, um certo atendimento. Então, começou com a cesta básica, fazendo ações para que pudesse abraçar, né, a comunidade ao redor. E aí, nessa jornada, foi se desenvolvendo os projetos ao longo desses 40 anos. Então, nós começamos com o projeto Semear, que é o contraturno escolar que temos até hoje. Então, atendendo algumas crianças no contraturno. Então, vindo, às vezes, não como é hoje, mas às vezes com reforço, com apoio. E aí, a partir disso, veio também a necessidade, vendo os responsáveis com uma dificuldade da leitura, veio a alfabetização de adultos. Então, a gente começou a acolher também as famílias, não só as crianças. E também a capacitação. Então, nós já tivemos projetos de cabeleireiro e manicure para a formação, porque a gente via realmente a necessidade dessas famílias na geração de renda. Então, a gente vem construindo isso. De uns 12 anos para cá, 13 anos, a gente começou realmente a entrar com certificações, formalizar, né, a instituição e aí sim começar a buscar recursos, parcerias, verbas, né, públicas para que a gente pudesse realmente ter ter uma consistência maior para conseguir atender mais crianças, adolescentes e jovens adultos. Como que vocês escolhem essas comunidades A comunidade ou o projeto? ou o projeto para poder fazer essa ajuda? Então, eu vim, como eu falei do balé, né? A gente começou o projeto de balé, foi o primeiro de cultura, né? Que foi colocado na MIS. Próximo também tinha o judô, que estava começando, então um esporte, né? Ele vem como uma oportunidade mesmo para as crianças que não teriam condições de desenvolver uma atividade dessa sendo paga. Então, começa realmente, eu acho que oferecer o que a comunidade não teria condições de acessar, né? E o balé clássico a gente vê como algo bem elitizado, né? Elitizado. Hoje a gente vê várias ONGs trabalhando com balés, né? Mas, vamos pensar, o balé, a gente está com o balé hoje há 17 anos. Então, pensando, há 17 anos não tinha essa proporção que tinha hoje. Então, encontrar profissionais que queiram trabalhar, né, na parte social, porque assim, a gente luta para que a gente consiga ter uma remuneração, né, honrar, né, os nossos profissionais, mas olhando na concorrência com escolas, né, a gente fica com um valor mais baixo, né, de hora-aula. Mas, então, a gente buscar profissionais qualificados para que a gente possa oferecer qualidade, a mesma qualidade para a nossa comunidade. Então, esse é um desafio que a gente tem e que a gente realmente
exerce. Então, uma coisa que a gente e sempre fala tanto para os pais, né, como para a sociedade, é que a gente oferece aulas de balé clássico com professores certificados, com a Royal, não só o balé, né? Mas como a orquestra, músicos formados, o esporte também, o nosso sensei, que é o sexto dan. Então, assim, além da faixa preta, tem 6 graus de honra, né? Então, a gente quer sempre oferecer o melhor para a nossa comunidade no quesito, não vou dizer formativo, porque a gente não espera que todos os nossos atendidos sigam a carreira. Sim. Mas a gente entende que através da arte, do esporte e todas essas atividades, vai fornecer a ele uma capacidade, uma eficácia assim na vida deles, né? Traz ferramentas mentais, né? Isso, Então, o desenvolvimento cognitivo, a gente sabe que a neurociência fala sobre áreas do cérebro que são atingidas pela música, então a gente escolhe e na estrutura também, né? Que a gente tem. Sem dúvida. Que a gente gostaria de vários, né? A gente vê e fala, nossa, a gente poderia fazer isso, mas a gente tem a nossa estrutura que limita, né? Entre parênteses assim, os direcionamentos que nós queremos dar. Mas para na nossa parte sociedade. da música vocês têm um número variado, né, de instrumentos e são instrumentos diferentes, né? Sim, nós temos a orquestra. Que bacana. Então, nós temos instrumentos de cordas, né? O violoncelo, viola, violino, os de madeira, os metais, então são trompete, trombone. Então, é lindo ver as crianças com aquele instrumento gigante, assim, metalizado, né? A flauta transversal. Então, é essa oferta que a gente disponibiliza, né? De instrumentos que, às vezes, eles nem têm acesso, nem conhecem. Não tem conhecimento. O que é, né? Então, também é um exercício da gente promover a formação de público, de plateia, porque às vezes a gente vem uma mãe e a gente só vem na cabeça o balé, que é uma coisa, né, agora clara, e o violino, né, que é um instrumento que tem na imagem porque está mais acessível. A gente fala, não, olha, vem cá conhecer o clarinete, o trompete, o trombone. Temos músicos assim sendo formados aí, belíssimos. Então, a gente promove também essa questão do conhecimento, né, da formação de público. Então, até para nós, uma das atividades que a gente está realizando é levá-los ao teatro, né? O programa, um exemplo do Teatro Municipal, eles têm um programa de gratuidade. Então, a gente recebe muitas vezes ingressos e a gente disponibiliza para as famílias, e para as famílias mesmo, não só as crianças estarem, mas a gente envolver as famílias, que a gente entende que a família é importante dentro desse processo. Porque às vezes a gente fica só na criança, só que dentro de casa... Não tem o apoio, né? Não tem um apoio, não tem entendimento. Então, a gente está nesse exercício de levar as famílias. Então, ir com a mãe, com o tio, com a tia, com a irmã, né? E levá-los. Então, esse ano, já tivemos uma saída para o municipal e eles, assim, encantados, eles nunca fui, né, ao Teatro Municipal, ouvir a Orquestra Sinfônica, assistir ao Balé da Cidade, enfim, os nomes das nossas companhias públicas, né? E trazendo para a minha realidade, eu acredito, a gente já fica abismado, porque é maravilhoso, é imponente, Sim. Então, eu fico imaginando que quando alguém que não tem acesso, então... É muito mais impactante. Sim. Essa vivência. E aumenta a motivação, né? Para ele continuar, né? Isso, então tem são as camadas, né? Sim. E fazer com que eles sintam pertencentes a isso. Exato. Então, assim... Que é possível, né? Não está excluído, né? Tanto como público, não, isso aqui é meu também. Sim. Eu faço parte disso aqui, isso é meu, isso é da minha cidade. Então, trazer esse pertencimento a eles é importante. E também... como músicos, enquanto artistas, eles verem aonde eles podem chegar, né? E que é possível também, né? Tê-los ali compondo uma orquestra, um coro, né? Paulistano, como tem. Porque se for pegar na história, inclusive vários dos músicos que estão lá, eles também vêm, não são todos que vêm de uma classe privilegiada. Sim.
Eu acho que é conseguir mostrar isso. Sim. E eu acho que essa inclusão faz com que eles valorizem também o ambiente que eles estão. Então, ele não vai querer pichar a parede, não vai querer estragar a praça, porque ele começa a entender que tudo que está em volta da gente tem a ver com a nossa vida, né? Sim. Acho que Quantas crianças são atendidas hoje no projeto, no total? Hoje nós temos 540 matriculados, então crianças matriculadas, e temos um atendimento semanal de aproximadamente 800 atendimentos semanais, né? Porque essa é a diferença, né? Então, uma criança, ela está na orquestra, então é um atendimento, e ela faz parte também, por exemplo, do SEMEAR, que é o projeto que ele vem todos os dias, ou faz parte do balé. Então, a gente tem uma limitação também de 2 projetos, no máximo, por criança, para que a gente realmente dê a oportunidade para que muitas crianças estejam conosco. Então, a gente tem esse atendimento. eu já tive a possibilidade de ir lá, a gente foi lá na Páscoa, né? Uhum. E a estrutura é maravilhosa. Sim. Eu entendo que sempre toda vez a gente vai falar que é pequeno, porque a gente quer atender mais pessoas. Mas é maravilhoso lá. Porque o ambiente em si, Sim. de vivência, é de primeiro mundo. É o que a gente quer proporcionar, né, para eles, né? Que nem a gente fala sobre espaço seguro, um lugar, eu acho que do brincar também, né? Lá eles têm uma área de grama, de gramado, então eles têm onde brincar, correr, se divertir, pular corda, né? Então a gente proporciona uma sala com uma estrutura com ar-condicionado, equipada, a gente busca, né, para que a gente consiga realmente tudo isso, né, os insumos, material, como o violino e os outros instrumentos. Então a gente tenta realmente manter a qualidade para que eles sejam inseridos nesse lugar de segurança, né, onde eles possam realmente aprender, se divertir, brincar, serem crianças. Acho que esse é o mais importante, né? Eu acho que Sim. porque às vezes no contexto que ele tem uma realidade de vida, né? Na comunidade onde ele está inserido, ele não tem essa oportunidade, né? De brincar livremente como criança, né? Sim. Ou é cobrado também de uma forma diferente, né? Tanto pelo espaço físico que eles estão, geralmente, a gente atende aqui a comunidade, né? Morro do Puma, aqui na Carlos Caldeira, aqui o Canto Bonito. Então, uma das comunidades, que vem gente também lá do Capão Redondo. Então, mas assim, em sua maioria, eles estão inseridos dentro da comunidade. Então, já tive a oportunidade de estar lá dentro. Então, assim, são vielas. Você não consegue ter um espaço, né, para, por exemplo, pular corda. Não, uma coisa parece simples para nós, mas como que vai bater corda onde passa Tem lugar que não bate nem sol. Sim. Então, correr, brincar. E fora a vulnerabilidade realmente que eles estão inseridos, né? Exato. Então, a preocupação da família de estar a criança ali na comunidade, soltas ali, né? Então, realmente trazê-las para que elas tudo, né? estejam num lugar onde elas estão sendo vistas, acolhidas, cuidadas, estão sendo alimentadas, né? Aprendendo atividades, né? Então, acho que esse que é o nosso principal aí, é oferecer, a gente fala que é oferecer a oportunidade de sonhar, né? Realmente trazê-las para que elas consigam brilhar os olhos, né? Imaginar. Muitas vezes a gente pergunta para as crianças, o que você quer ser? Que é uma coisa tão comum, né? O que você quer ser quando crescer? E às vezes elas nem pensaram nisso, né? Então, eu acho que essa é a nossa missão, o nosso estar lá mobilizando, motivando ela a crescer, a se desenvolver, enfim, na área que ela quiser, né? Sim. Mas que possa realmente ter esse espaço de sonhar, brincar e Maravilhoso. crescer. E você, como gestora hoje, o que você enxerga que são os principais desafios aí do terceiro setor e da própria associação? Sim. O que é o calcanhar de Aquiles? Né? Nesse Brasil em que vivemos. Olha, eu vou dizer que o grande desafio é a gente se manter, né? Dar continuidade.
E isso está totalmente ligado não somente a um coração disposto e disponível, que isso nós temos, mas o financeiro. Então, assim, para a gente manter, a gente precisa desse apoio, seja com o poder público, seja como empresas que vão trazer patrocínios, parcerias, mas a gente precisa manter, né? Eu sempre falo que a gente escolheu profissionais de excelência, né? Porque nós queremos isso, que os nossos beneficiários tenham, né? Os melhores professores, os professores mais qualificados. Isso a gente não vai conseguir se a gente não tiver uma remuneração, né? Porque todo mundo, né, precisa. Os professores, eles têm propósito, Sim, né? Sim, com Mas, certeza. mesmo o propósito esbarra nas necessidades. Então a gente fala que a gente tem um cuidado são famílias ali, né? Então os nossos profissionais que estão ali, sejam eles administrativos ou ali como professores em N áreas, são famílias que estão ali, né, precisando do sustento. Né? Então a gente tem um atendimento com as famílias, mas também tem essas famílias que a gente precisa cuidar e poder oferecer o melhor para elas, né? Porque está dentro da nossa visão também, né? Então temos voluntários, eles são maravilhosos, né? Estão ali dispostos a servir em várias ações, inclusive nos projetos sociais, por exemplo, o Vida nas Letras, que é a alfabetização de adultos, nós temos 100% do projeto de voluntários. Mas ele tem um trabalho à noite, então é um outro perfil, né? São profissionais que vêm, não são todos pedagogos, então não tem um especialista, mas estão ali super dispostos a estarem ajudando na alfabetização, né, de adultos da nossa comunidade. Toda a parte de coordenação de professores são de voluntários, mas eles fluem muito, então às vezes um pode, outro não, então a gente tem um projeto que ele acontece, o mesmo período do início do ano até o final, funciona 3 vezes na semana, então assim, é robusto o projeto. Sim. E ele tem 100% de voluntariado. Mas temos os outros projetos que funcionam em horário comercial, vamos dizer, né? Sim. Então a gente precisa realmente ter esse apoio financeiro para que a gente consiga manter também, né? Então todos os insumos, tudo, né? A gente brinca assim, ó. A gente não consegue fazer um evento pequenininho, porque tudo pra gente, assim, ó, são 100, 200, 300. Porque a gente quer atender as nossas crianças, Sim. né? E acaba virando um eventão. Então, a gente precisa desse apoio. Então, acho que essa é o maior desafio de continuidade mesmo, assim, né? E como é que funciona para poder a pessoa colaborar? Qualquer pessoa pode colaborar? Ou tem que ser empresa? Tem que ser o poder público? Não, nós recebemos, assim, questão financeira de doação, a gente tem alguns recebimento de parceiros. Então, por exemplo, a gente estamos recebendo doação agora de uma empresa de hortifruti. Então, a gente consegue receber toda semana frutas, verduras, legumes né, fresquinhos para as nossas crianças. Então, isso para nós é uma super parceria, porque vai desonerar o nosso caixa. Também um outro supermercado faz doação do arroz, feijão, óleo, né? Nos supre dessa maneira. Ah, você também fornece a refeição para Sim, essa criança que está lá? Sim, Poxa. para as crianças do Projeto Semear que ficam em contraturno. Então, a gente oferece 200 refeições no dia, por dia, de segunda a quinta-feira. Fora o café da manhã e para o pessoal da tarde, café da tarde. Então, por exemplo, também a orquestra que faz parte também recebe alimentos quando tem um período mais extenso, então tem ensaios, a gente também está ali para oferecer. E aí pode ser também pessoa física, fazendo doações mensais, né? Ou uma doação única também, não tem problema. E as empresas também. Então, temos algumas empresas que fazem doação também mensal ou única, né? Para que a gente consiga manter. Aí, o poder público, a gente consegue entrar com alguns incentivos fiscais. Então, a gente estava com o PROMAC,
que também, né, faz essa Lei Rouanet, temos as verbas também parlamentares que a gente consegue. Então, de todas as formas, a gente várias frentes nós conseguimos receber recursos, né? Então, se quiser, depois a gente pode entrar em contato conosco para saber a melhor forma, mas a gente está aberto aí a várias formas. O Du consegue colocar aqui, eu acho que Olha! contato para... Vai estar aqui embaixo. O Instagram, o site, Isso. o telefone. A gente vai colocar essa informação. Ai, agradeço. Até porque um dos papéis, né, do 360 Talks, o podcast, é a gente poder levar informação. Então, a gente tem esse vínculo mesmo com esse propósito do social. Então, a gente quer levar informação jurídica, a gente quer levar informação sobre negócios, sobre humanidade e também levar informação de ajuda, de auxílios do social. Então, a gente vai sempre abrir espaço para vocês. Obrigada! E aquela pessoa que tiver ali alguma dúvida, né? Fala assim, poxa, será que existe mesmo? Será que eles ajudam mesmo? Tem gente que tem esse receio, né? Ele pode visitar vocês, entrar no site e fazer um agendamento para poder entender como é que é o trabalho? Com certeza. Isso é algo assim que, infelizmente, né? A gente vive isso no nosso país. Enfim, a gente conhece o nosso país, mas que tem essa dúvida, porque existem muitas realmente OSCs aí, né, picaretas, vamos dizer, que funcionam de fachada para conseguir recursos, para conseguir doações. E a gente pode falar claramente, o dia que quiser aparecer lá, né, como vocês foram lá na Páscoa, como vocês falou, de segunda a quinta-feira, claro, é bom sempre agendar antes, né, entrar em contato, falar, olha, eu tô indo, por conta até de segurança das nossas crianças, que a gente tem essa questão, né, para que a gente consiga organizar essa agenda, mas estão completamente convidados para estarem e ver que a gente funciona. Então, assim, ó, segunda, quinta, funciona e é bonito 8... de ver. Nós podemos dar nossos relatos, né? Porque lá é sensacional. Eu já presenciei as crianças tocando e os mais diversos instrumentos. O trabalho de vocês é espetacular. Já vi as meninas também dançando, o balé também. E já vimos as crianças do Semear também, né? Se apresentando, né? Então, assim, nós existimos. Então, a gente pode falar, assim, com toda a confiança que pode aparecer lá, que não somos de fachada, né? Realmente a gente existe. Todas essas 540 crianças estão ali, né? Não todas juntas, mas nos seus horários. Sim. Mas nós realizamos todo esse trabalho, atividades com a comunidade. Tem uma questão de transparência também. Sim. Total, a gente pode entrar no nosso site, a gente tem os nossos relatórios de atividades, somos auditados anualmente, então a gente preza muito essa questão da governança, né? Então a transparência, todos os recursos, a gente é bem sério naquilo que nós recebemos quanto doação, aquilo que sai, então a gente tem esse cuidado realmente de preservar a nossa imagem, né? A nossa identidade, a nossa instituição. E o que você pensa, qual que seria o futuro da arte ali como meio de transformação na vida das crianças ou dessas pessoas que vivem em condição de vulnerabilidade? O que a arte pode trazer de benefício para essas pessoas? Eu creio que já está acontecendo, né? Mas quero que isso ainda se expanda muito mais, né? Não só com essas, como eu falei, né? Crianças que todas estejam em formação, dentro dessas áreas que a gente oferece, enfim, mas que realmente tragam esse impacto na vida delas, para o futuro delas, né? Nós temos vários bons testemunhos, né? Um deles é a nossa sensei, hoje é professora do judô, é uma arte, né? marcial ali, mas assim, vou relatar isso, mas como um panorama geral, não só colocando como cultura, né? Ela foi uma criança nossa que participou do Semear, entrou com a gente com 5 anos, passou pelo balé,
participou do judô, foi onde ela se encontrou. Então, acho que eu não trago essa questão só, né? Não, você vai entrar aqui, você vai ficar aqui. Não, é realmente dar essa oportunidade dela sentir, né? E vivenciar para que ela consiga ter as escolhas. E essa nossa sensei, ela participou de campeonatos e formou agora, o ano passado, ano retrasado, perdão, faixa preta. Agora ela vai passar por uma outra graduação. Então, assim, esse ciclo, então essa referência, né? Temos alguns alunos da música que estão na Escola Municipal de Música, também em formação. Então, creio que, né, existe esse formativo para realmente ingressar nessa parte profissional que a gente está oferecendo, né? Tem uma ex-beneficiária também nossa, que ela foi do SEMEAR, passou pelo balé, foi muitos anos no balé, esteve na área da música, e ela trouxe um relato bem lindo sobre o impacto dela enquanto beneficiária de um projeto social. Hoje ela, com 18 anos, estudando e mobilizando e sendo líder ali, fomentando, né, essa questão dos projetos sociais. Então ela fala isso, até tem no Instagram lá, um videozinho dela, falando quanto a Miss impactou na vida dela para que ela pudesse ter essa visão, né, e transformar a comunidade onde ela está. Então, eu acho que isso é grandioso, assim, a gente não, né, e se torna exponencial, né? É exponencial, essa palavra aí. E outras nossas também, que realmente conseguiram entrar em faculdades. Essa moça que nós falamos, ela está estudando na USP. Já tivemos uma outra menina que também, uma moça que fez balé conosco, que estudou letras, hoje mora nos Estados Unidos, né? Nossa, Então, é isso que a gente quer, né? Que é o que eu falei, que assim, hoje a gente já está vivendo isso. E para o futuro, quero que isso seja ainda mais, né? Impactante em relação a realmente modificar não só aquela criança, mas a comunidade como um todo, né? A família ali deles, o entorno, e que a gente consiga projetá-los ainda mais. Materializa isso para eles, né? Porque fica mais próximo ainda, né? Sim, que é possível. É possível, que né? É possível. Então, eu acho que esse é o nosso desafio constante, né? Da gente estar dando essa manutenção e realmente fazer com que eles vislumbrem, né? Algo maior ali para eles. E que mensagem que você deixaria para quem tem alguma vocação, alguma aptidão e que consiga ou possa usar isso de forma positiva, né? Em proveito do terceiro, do próximo? Sim, eu vejo que é tão gratificante, né? A gente poder realmente, dentro da nossa sociedade, oferecer aquilo que nós temos. Porque às vezes a gente fica pensando no que o vizinho tem. Mas se eu tivesse aquilo que ele tem, eu faria. Só que não, né? A gente tem que utilizar o que nós temos. E foi exatamente essa frase que me realmente a fazer, a entrar no social, né? No terceiro setor. Eu falei, mas como que eu vou fazer, né? Vim da área da arte, da dança e tal. Então é isso, o que eu tinha a oferecer, né? A minha história dentro da Miss começou eu sendo chamada para dar aula de balé. Então eu comecei como professora, então eu dediquei esse tempo. E foi se desenvolvendo, e eu não tinha todo o conhecimento que hoje eu tenho, que estou buscando mais, mas aquele momento que eu tinha a oferecer era aula de balé. E foi aquilo que, né, criou assim um impacto na minha vida. E na vida de muita gente. E esse impacto é tão forte que faz a gente querer aprender outras coisas. Sim. Que é para se desenvolver, para poder impactar mais. Isso, né? Porque assim, eu vim dessa formação, né? Então, da área da dança, do balé clássico, depois fui para a linha da dança contemporânea, dança moderna, mas via que estava precisando, né, me especializar, então eu fiz uma pós-graduação em projeto social e política pública. Então,
A partir dali, mas aí a gente vai começando a ganhar, né? Construir melhor, consolidar, mas parte de um pontinho ali, né? Às vezes você tem ali o conhecimento que às vezes você não dá muito. Ah, como que eu vou começar? É isso, é o que você tem. O que você tem, né? Ou pra gente que tá tão natural, pra quem não tem, é tão distante. Sim. E só de você conseguir aproximar isso já consegue dar o primeiro passo. Sim, eu acho que é o importante. Usa o que você tem nas suas mãos e aí depois vai se E desenvolvendo. qual é o tamanho hoje do seu exército hoje? No meu exército, Tem bastante gente, né? De colaborador, de Temos. funcionários. Temos bastante, eu acho que assim, ó, a gente não tem muitos, mas é um exército muito forte. Porque nós temos uma equipe enxuta, na Aos verdade. 300. Então, eles valem por 300. Mas nós temos 30 colaboradores e prestadores de serviço. Para atender toda essa criançada, né, esses adolescentes. Eles são orgânicos, são contratados da. Sim, são contratados. A gente tem uma parte de CLTs e a outra prestadores de serviço, mas todos contratados esses, E né? tem também os que apenas vão lá para fazer Isso, voluntariado. Temos essas três formas, né? Você tem um número desses voluntários? Voluntários, a gente está com, no primeiro semestre, 110 voluntários. Mas vou te explicar. Eles não estão todos os dias conosco. Né? A gente tem esses voluntários que vêm para eventos específicos. Então, por exemplo, a Páscoa, né? Vocês tiveram a oportunidade de estar conosco. Um Dia das Mães, que a gente mobiliza, né, um evento grande com todas as nossas mães. Então, a gente chama os nossos voluntários. Para as atividades do projeto que são semanal, né, que é o do alfabetização, que a gente tem esse projeto com voluntários, nós temos 15 voluntários, né, para esses dias de alfabetização. Mas, contando o semestre, a gente tem 115, 120 voluntários que fizeram esse trabalho conosco no primeiro semestre. Que bacana. Então, a gente faz essa movimentação, né? Então, o nosso time de equipe mesmo, ele é enxuta, mas ele é muito forte. Assim, é uma equipe que a gente fala assim, uma equipe de ouro, uma equipe valiosa, porque eles têm realmente um amor pelo que fazem, né? Acho que aquele propósito de vida ali realmente estão super engajados, né? Então, qualquer desafio ali, eles, não, vamos lá, vamos fazer, acontecer. E realmente acontece. A gente faz um evento muito satisfatório, então é valioso, assim, valem por mais de 300. Que bom. Acho que a gente já tocou nesse assunto, né, que é de engajar e apoiar, mas eu vou voltar porque acho que é o que mais precisa, né? Sim. Então, lembrar para as pessoas que acessem lá o site, o Instagram e se informa. Acho que quem tem vontade de apoiar, tanto financeiro como de apoiar lá fisicamente no voluntariado, Sim. se informe. E faz sua parte. Se movimenta, vai lá e eu acredito que as portas estão abertas. Sim, com certeza, estão abertas. E é muito valioso isso, né? Para mim, agradeço essa oportunidade, né? Vocês sempre têm nos apoiado. Porque é isso, né? Às vezes a gente vê a nossa equipe realmente enxuta, mas por conta disso, a gente não pode comprometer, né, a estrutura que nós temos para realmente garantir o salário de cada um. Então, a gente não gostaríamos de ter uma equipe gigantesca, mas isso tudo ia comprometer todo o nosso orçamento. A gente tem um cuidado, um zelo muito grande em relação a isso, né? Então, por isso que a gente precisa realmente desse apoio, dessas parcerias, para que a gente consiga ter uma tranquilidade com as nossas outras famílias. Não, e a gente espera também que com o podcast também as pessoas possam, né, quem não conhece o projeto, possa conhecer e a gente acho que dá um pouco trazer um pouco de sangue novo, né? Para oxigenar. Oxigenar. Com certeza. A gente quer ser conhecido realmente aqui, né, no bairro. Tem essa questão do ESG, né? Então é muito importante para as empresas hoje
e saberem que a gente está ali para poder fortalecer, né? Sim. A parte social ali da empresa aqui no nosso entorno, enfim, para que a gente possa, estamos de porta aberta, como você falou, para recebermos e apresentarmos, né, os nossos projetos. Ilka, foi muito bom te ouvir. Muito obrigado por ter aceito o convite. Queria, na pessoa do podcast, parabenizar todos os seus colaboradores pelo trabalho que vocês fazem. As crianças são incríveis e quem acho que tiver a oportunidade de sentir a energia e estar lá junto com eles é um negócio mágico. E eu sou suspeito para falar que eu adoro o projeto. E mais uma vez, obrigado por ter vindo e conte sempre conosco. Obrigada, quero agradecer muito essa oportunidade, de verdade. Eu acho que é um espaço realmente de conversa, né? De abertura. Agradeço muito a gente poder falar do que nós fazemos. Obrigado. Então, e você que seguiu a gente até aqui, no final desse podcast, eu ia falar siga a Ilka, mas não. Siga a Miss. Siga a Miss. Siga a Miss. Importante. Nem eu não consegui seguir. Eles vão tentar. Então, siga a Miss, amiss.org.br, o site vai aparecer aqui, mas eu vou falar. E a arte, ela pode ser uma chave de transformação e a gente precisa viver isso. Então, obrigado por mais um episódio. Semana que vem tem mais. Curte, Curte, compartilha. e aperta o sininho lá no final. Obrigado, gente. Antes de finalizar, que a gente já esquecendo de novo, esse daqui é um presente nosso. Para a Ilka. A gente agradece a visita com Nossa, esse obrigada. uma lembrança, um presente Olha só, que chique. que esteve aqui com a gente. Olha! Vamos brindar ao Obrigado. futuro da Amis. Amis. Obrigada. Obrigado. É isso. Obrigado. Tchau. Obrigada.